Boa tarde. Hoje estamos dando início à nossa terceira live, onde estamos fazendo essa viagem de volta ao passado pela história da primeira Igreja Batista Bíblica de Vitória da Conquista, que nessa semana está completando 122 anos. Amanhã, sexta-feira, dia 4 de fevereiro, é a data oficial da igreja de comemoração do seu aniversário e onde estaremos dando início à nossa série de conferências. Amanhã, às 7h30 da noite, você vai poder conferir com transmissão aqui pelo nosso canal no YouTube. Nós, na primeira live, apresentamos os primórdios da primeira igreja, como surgiu, mostramos que tudo começou com uma Bíblia, com esta Bíblia, que foi presenteada ao fazendeiro Tertuliano da Silva Guzmão. Ele leu a Bíblia, entregou sua vida a Jesus, entendeu através da leitura das Escrituras que só Jesus Cristo salva. E assim começou a ler para familiares e amigos, evangelizando, e assim foi crescendo o número de crentes em nossa cidade, pessoas que foram entendendo a mensagem do Evangelho através da leitura da Bíblia. Em 1897, como já dissemos, aqui tinha uma comunidade de 34 crentes e no dia 4 de fevereiro de 1900 surgiu a primeira Igreja Batista Bíblica de Vitória da Conquista, na época com 55 membros, tendo como seu primeiro pastor Antônio Teófilo de Queiroz. Então, na primeira live, nós apresentamos a Bíblia, que deu origem à nossa igreja, mostramos o nosso fundador, Tertuliano da Silva Guzmão, contamos a história de como a Bíblia chegou até as mãos de Tertuliano. Começou com Salomão Ginsburg, que doou para Antônio Teófilo de Queiroz. Este era um missionário perseguido e, ao ser protegido por Tertuliano e sua comitiva na região de Areias, hoje Jaguaquara, então Antônio Teófilo de Queiroz presenteou Tertuliano com uma Bíblia. Ao se despedirem na cidade de Jequié, então Tertuliano retorna à Vitória da Conquista com a Bíblia, aqui começa a ler a palavra de Deus e entrega a sua vida a Jesus. Então nós mostramos aqui fontes, relatos, artigos de jornais, de livros, mostrando a primeira igreja, os primeiros certificados de batismos realizados em 22 de outubro de 1899, documentos do fórum também, mostrando o nosso primeiro pastor, Antônio Teófilo de Queiroz. Ele era tabelião na cidade, e o recorte do Jornal Batista, comprovando o início da nossa igreja no dia 4 de fevereiro de 1900. Mostramos aí a foto do nosso primeiro templo, que foi inaugurado no dia 2 de setembro, uma casa de adobe na Fazenda Felícia, construída por Tertuliano da Silva Guzmão. A Fazenda Felícia era de sua propriedade. E aí, então, na segunda live, nós começamos falando, a partir de 1905, o segundo templo, as perseguições, e temos aí a foto do segundo templo, que já era na Rua 2 de Julho, número 25, aqui na parte urbana da cidade, e uma foto aí das cruzes pichadas das casas dos crentes, que retratava a época da perseguição. Mostramos também a viagem que Salomão Ginsburg fez pela Bahia, e também passando por Vitória da Conquista. Em 1911, o pai do Cantor Cristão, a primeira edição do Cantor Cristão, foi editada por Salomão Ginsburg e tinha 16 hinos. O pai do Cantor Cristão, que doou a Bíblia para Antônio Teófilo de Queiroz, e depois, em 1911, ele passa aqui por Vitória da Conquista. Então, tudo começou com uma Bíblia, Salomão Ginsburg, para Antônio Teófilo de Queiroz, para depois Tertuliano da Silva Guzmão. E numa segunda viagem, então, Tertuliano da Silva Guzmão traz Antônio Teófilo para a nossa cidade de Vitória da Conquista, e Teófilo torna-se o primeiro pastor da nossa igreja. Depois nós tivemos o pastor Antônio Marques da Silva. Com ele nós tivemos os estatutos de 1914. O seu ministério foi curto aqui na igreja. Em 1915 já havia o pastor José Félix, e aí em 1919 temos o pastor Casemiro Gomes de Oliveira, em nossa igreja. Com o pastor Casemiro Gomes de Oliveira, organizou-se a Sociedade de Senhoras, o primeiro coral da igreja, cantando o Fim da Lida, Terreal. Foi o primeiro hino interpretado
pelo coral da igreja, conforme registro do irmão Altímio Teixeira Sobrinho, que está no Romance de uma Construção, segunda edição. Pastor Casemiro ficou até 1921, foi sucedido pelo pastor Abílio Pereira Gomes. No ministério do pastor Abílio Pereira Gomes, então nós tivemos a criação do colégio Marcelino Mendes. Marcelino Mendes foi um dos membros fundadores da nossa igreja, fazia parte daquele grupo de 55 membros. Ele era sobrinho de Tertuliano. O seu filho foi prefeito aqui em Vitória da Conquista e fez uma praça que fica aqui na lateral da igreja e deu o nome de Marcelino Mendes a essa praça. Marcelino Mendes foi um membro atuante da nossa igreja e um dos seus bisnetos nos doou a Bíblia que pertencia a Marcelino Mendes Guzmão, que está aqui em minhas mãos. Então nós temos a Bíblia que deu origem à nossa igreja e temos a Bíblia desse membro influente da nossa igreja, Marcelino Mendes Guzmão, que depois foi homenageado com um colégio tendo o nome de Marcelino Mendes. Então a escola foi uma escola muito tradicional aqui em Vitória da Conquista. Aqui nós temos uma foto de Marcelino Mendes, que já apresentamos na live passada, com toda a sua família. Então esse membro foi homenageado então quando a igreja inaugurou o seu segundo colégio. Lá na primeira live nós vimos que teve o Instituto Guzmão inicialmente e depois então tivemos o colégio Marcelino Mendes. Após o ministério do pastor Abílio Pereira Gomes, em 1927, assume o ministério da nossa igreja o pastor Firmino Silva. Firmino Silva, então, continuou o trabalho, também com a escola, o colégio Marcelino Mendes, e no ministério de Firmino Silva, nós temos a inauguração do nosso terceiro templo, cuja construção durou muitos anos. Nós temos aqui um artigo do jornal que foi publicado em 27 de agosto de 1921, no jornal A Notícia. E nós temos aqui uma matéria que saiu no jornal, na página 1 do jornal. A matéria foi assinada por Virgílio Mendes e Américo Almeida. E tem como título, Com vista ao senhor vigário da freguesia. Eles ficaram sabendo que o vigário da freguesia estava querendo embargar os trabalhos de edificação do Templo Batista nessa cidade. Isso em 1921. Foi feita essa matéria, denunciando que o vigário queria embargar. Mas eles já diziam que, pela Constituição, isso não seria permitido, porque a Constituição já garantia a questão do culto livre. Então, eles fizeram essa denúncia através dessa matéria. Em 1928, também foi divulgado nos jornais da cidade, na época, inclusive parabenizando a igreja pela inauguração do templo. Então, nós temos aqui um templo, ele era virado para a Praça Marcelino Mendes, não era virado para a Praça Caixeiros Viajantes, né? Hoje a Praça Marcelino Mendes é a lateral do templo atual. E este templo ele foi inaugurado e nessa época ainda não tinha nem a praça. Essa foto é uma foto antiga, bem provavelmente ali entre os finais dos anos da década de 20, início dos anos 30 mesmo, sendo que o templo foi inaugurado em 1928. Aqui nós temos a foto também de dois irmãos da época ali da igreja, o Manuel Augusto de Melo e também Francisco de Assis com a sua esposa. Após o ministério do pastor Firmino Silva, em 1930, assume o pastorado da nossa igreja Luiz Regis. Seu ministério também foi curto, em 1932, então nós temos a presença do missionário M.G. White e sua esposa. M.G. White assume o pastorado da igreja de uma maneira interina e ele tem como copastor, que fica em tempo integral, Eduardo Gobira, seminarista Eduardo Gobira, que era seminarista aqui pela nossa igreja. Então, Eduardo Gobira fica em tempo integral aqui em 1932 até 1934, quando assume o pastorado da igreja o pastor João Norberto da Silva. João Norberto da Silva foi consagrado ao ministério em 1930 e 4 anos depois
foi consagrado lá em Pernambuco e 4 anos depois ele assume o ministério aqui na nossa igreja e fica à frente por 18 anos, à frente do ministério aqui. Ele vai deixar o ministério em 1952. Com o pastor João Norberto, nós temos a aquisição da área total onde hoje está o templo. Então, o pastor João Norberto, ele adquiriu o restante do terreno que hoje comporta o templo atual, pastor João Norberto da Silva. Quando o pastor João Norberto da Silva deixa o ministério da igreja, novamente assume de maneira interina o missionário M.G. White. M.G. White, depois de passar por esse período interino, deixa a igreja já com o pastor Saturnino Pereira. O pastor Saturnino Pereira desenvolve o seu ministério e depois passa para o pastor José Rego do Nascimento, que assume o ministério da nossa igreja. Você está vendo aí a foto de Saturnino Pereira, do pastor Saturnino Pereira, e aí então nós temos a foto do pastor José Rego do Nascimento. No ministério do pastor José Rego do Nascimento, então começa a campanha de arrecadação de fundos para a construção do templo atual. Pastor José Rego do Nascimento deixa o ministério da primeira igreja e em maio de 1958 assume o pastor Gerson Rocha. Este foi o ministério mais longo da nossa igreja, 43 anos de ministério. O pastor Gerson Rocha assume no mês de maio de 1958 e em setembro do mesmo ano, 1958, começa então a construção do atual templo. É lançada a pedra fundamental. Vale lembrar que a história de construção do nosso templo está registrada em no livro escrito por ele, não são dois, perdão, é um livro escrito por ele, O Romance de uma Construção. Aqui eu tenho o Romance de uma Construção, a primeira edição, feita no ano de 1967, e temos aqui a segunda edição que foi publicada na década de 80. E nessa segunda edição nós temos então o registro histórico de um antigo membro da igreja, Altímio Teixeira Sobrinho. Então são as duas edições do livro Romance de uma Construção, que conta a história de construção deste templo. Pela fé contra a esperança. Durante o ministério do pastor Gerson Rocha, também tivemos como pastores auxiliares os pastores Edson Nogueira e seu irmão, pastor Gerson Nogueira. Ambos já estão na glória também. Tivemos também a participação do pastor Mirivaldo Pinheiro Ribeiro e do pastor Jackson Trindade, e também o pastor Arnaldo José de Carvalho, que tinha o seu ministério em Ilhéus e que também auxiliou aqui na primeira igreja na época do pastor Gerson Rocha. Tivemos também a presença do pastor Estênio de Araújo Verde e o pastor Evanilson Silva de Andrade. E como eu disse, em setembro de 1958, tivemos início da construção do templo atual. E esta é a foto do pastor Gerson Rocha colocando a chamada pedra fundamental. Essa pedra fundamental é uma caixa de bronze e dentro dessa caixa de bronze tinha uma Bíblia. Então foi colocada como uma pedra fundamental. A igreja começou com uma Bíblia. Tudo começou com uma Bíblia doada a Tertuliano da Silva Guzmão. E a construção desse templo, a pedra fundamental, é uma Bíblia, mostrando que esta igreja está alicerçada, edificada na palavra de Deus. Nós temos aí uma foto do templo anterior, colorida, essa foto é original, essas são as cores do templo, essa foto é de 20 de junho de 1954. E nós temos então essa foto do templo anterior, aí na frente está o pastor Saturnino José Pereira, com mais uma pessoa. Você vê também uma foto da rua, uma foto antiga da rua de trás da igreja, que era chamada Rua das Flores, hoje Rua Góes Calmon. Essa foto é de 1949. Aqui nós temos uma foto do período da construção. Você vê ainda a fachada do templo anterior, já com a construção do atual templo aqui da nossa igreja. E nós temos agora uma foto da época da construção e você vai ver, principalmente aí na segunda foto, um homem com blazer escuro. Esse homem com esse blazer escuro, esse senhor,
é o engenheiro Jurandir Gomes Alves da Cunha, o engenheiro responsável pela obra. Nós vamos ver agora mais algumas fotos da época da construção do templo, que durou de 1958, setembro de 1958, até ser inaugurado em fevereiro de 1966. Então nós temos aí uma foto da lateral da igreja, da construção, outra foto também da lateral, você já começa a ver aí também um pedacinho da construção da torre. Aqui você vai ver agora uma foto da frente da construção da igreja. Mais algumas fotos, novamente da frente. Aqui a fachada da igreja, a frente sendo construída. Interessante que durante essa época da construção, em 1961, nós tivemos aqui a presença do saudoso cantor Luiz de Carvalho. Ele esteve aqui na igreja e aí você vê uma foto do culto matutino, completamente lotado, estava cheio de culto matutino. E agora você vai ver uma foto na época da construção do nosso chamado salão social, que é o salão que fica na parte térrea da igreja, e você vai ver que esse salão estava completamente lotado na época que o cantor Luiz de Carvalho aqui esteve. Então, você ainda vai ver que as paredes não têm o acabamento, ainda lá no fundo tem uma parede que está só no tijolo, né, e o salão completamente lotado com a presença do cantor Luiz de Carvalho. E nós temos agora o convite de inauguração do templo, que seria a série de conferências realizadas em fevereiro de 1966, onde então seria inaugurado o templo. Então nós temos aí esse convite, você pode ver aí então, a Primeira Igreja Batista de Vitória da Conquista convida a Vossa Excelência e família para assistir às solenidades de inauguração do seu novo templo nos dias 1 e 6 de fevereiro, 1 a 6 de fevereiro de 1966. Fala dos horários das programações e também haveria a presença do pastor, cantor Feliciano Amaral. Tivemos Luiz de Carvalho em 1961, 1962 e tivemos a presença de Feliciano Amaral na inauguração em 1966. Nós temos aí, ele vai estar sentado, o pastor Feliciano Amaral está sentado aí numa das cadeiras, atrás aí do pastor, apresentando o culto. Então nós temos aqui fotos do dia da inauguração, né, um coral lá atrás, o templo cheio, lotado, nesta semana de inauguração em 1966. Então essas são as fotos que nós temos do dia da inauguração, da semana de inauguração do templo atual em 1966. Nós vamos voltar aqui um pouquinho, nós vamos mostrar aqui a foto novamente do pastor Gerson Rocha. Com o seu ministério, nós tivemos assim, foi dada uma importância muito grande em seu ministério à questão da evangelização, principalmente dos povos indígenas, com o pastor Gerson Rocha. E a igreja enviou vários missionários. O pastor Gerson Rocha colocou essa visão missionária no coração da igreja de evangelizar os povos distantes, os povos indígenas, principalmente os povos indígenas. E a igreja se tornou uma igreja muito missionária. Mas eu gostaria de ressaltar aqui, na época do pastor M.G. White, em seu primeiro ministério, antes do pastor João Norberto, como eu disse, ele teve como copastor o seminarista Eduardo Gobira, que era filho da nossa igreja. O pastor Eduardo Gobira, depois de ser consagrado ao ministério pastoral, ele torna-se ministério em Portugal, enviado pela Junta de Missões Mundiais. Então, ele torna-se um dos primeiros missionários no exterior. Ele foi ser missionário juntamente com a sua esposa Herodia e suas filhas foram para Portugal ser missionário ali naquele país. Então, nós temos o pastor, um aumento da visão. Diríamos que tivemos assim um crescimento da visão missionária da igreja com o pastor Gerson Rocha. A igreja sempre foi uma igreja evangelista. Quando nós temos assim os nossos registros históricos, pesquisando no Jornal Batista e até mesmo alguns relatos que nós já mostramos aqui, a igreja sempre teve essa preocupação
de evangelização, evangelizando os locais aqui próximos da cidade e depois enviando inclusive um missionário para Portugal. E com o pastor Gerson Rocha tivemos também essa visão missionária entre os povos indígenas. Okay? Então, houve esse crescimento da visão missionária que permanece até hoje. Daqui a pouquinho estaremos mostrando isso. E no ano de 2000, assume o pastorado da igreja o pastor José Infante Júnior. Ele começou como auxiliar do pastor Gerson Rocha, em 1983. O pastor José Infante ficou um período interinamente aqui na igreja. Ele morava em São Paulo. Aliás, eu vou colocar já no plural, nós, porque eu sou filho do pastor José Infante. Então, morávamos em São Paulo no ano de 1983. O pastor José Infante Júnior vem fazer uma série de conferências aqui na igreja. E então ele fica sendo um pastor interino. Ficava 15 dias aqui em Vitória da Conquista e depois 15 dias ele retornava para São Paulo. Isso durante alguns meses até que veio o convite e nós, em 1984, mudamos para a Vitória da Conquista e o pastor José Infante Júnior começou como pastor auxiliar do pastor Gerson Rocha. Nessa época era o pastor Gerson Rocha, o pastor Jackson Trindade, e aí o meu pai veio compor a equipe ministerial da igreja. Depois o pastor Jackson saiu, entrou o pastor Gerson Nogueira, ficaram sendo os 3 pastores. Depois o pastor Gerson Nogueira também deixou, e aí então a equipe ministerial da igreja assumiu um outro ministério, a Igreja Batista Bíblica Nova Jerusalém, e veio o pastor Estênio de Araújo Verde. Então, no ano de 2000, meu pai deixa de ser o pastor auxiliar e assume a presidência da igreja. Nessa época, em 2003, assume o ministério o pastor Vitor Ferreira e Silva como pastor auxiliar, e temos também o pastor Sidney, também no mesmo ano de 2000, assumindo o ministério de evangelismo e missões. Pastor Sidney, por muitos anos, foi missionário na tribo dos Yanomamis, e ao retornar da tribo, então ele vem trabalhar na equipe ministerial da igreja, assumindo a área de evangelismo e missões. Pastor José Infante Júnior dá continuidade àquela visão missionária do pastor Gerson Rocha, dá continuidade a esse ministério do pastor Gerson Rocha até o ano de 2018. Em 2019, assume o ministério da igreja o pastor Vitor Ferreira e Silva, e o pastor José Infante Júnior torna-se pastor jubilado. A equipe ministerial hoje, além do pastor Vitor como pastor presidente, também tem a participação do pastor Rodrigo Brilhante, atuando como pastor auxiliar do pastor Vitor, e tem o pastor Márcio, atuando na área de evangelismo e missões. O pastor Sidney também aposentou-se, deixou o ministério há 2 anos atrás, e agora nós temos a participação do pastor Márcio na área de evangelismo e missões. E aqui você vê então à frente do nosso templo atual, inaugurado em 1966. No ano de 2016, esse templo então completou 50 anos. Então, esse ano, nós estamos comemorando 122 anos de existência da primeira igreja e o templo atual completando 56 anos. Foi inaugurado em fevereiro de 1966. E como eu disse, a história está no livro O Romance de uma Construção, da autoria do pastor Gerson Rocha. A primeira igreja batista bíblica hoje, uma igreja que começou em 4 de fevereiro de 1900 com 55 membros. Hoje a igreja iniciou o ano de 2022 com 1.041 membros. Participa do sustento integral ou parcial de 60 trabalhos missionários, fora os trabalhos que são realizados aqui na sede, como os trabalhos do departamento infantil, o trabalho do projeto Boa Semente, os pontos de pregações, as congregações e outros trabalhos também que são desenvolvidos pelo Ministério de Música, com trabalhos com gideões internacionais e também enviando estudantes para se prepararem para a obra missionária. Hoje, primeira Igreja Batista Bíblica de Vitória da Conquista,
uma igreja viva, proclamando a glória do Deus vivo. E nós mostramos lá em 1913, no artigo do Jornal Batista, uma igreja que orava pela volta de Cristo. E hoje continuamos aguardando juntos a volta de Cristo. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Parabéns, Primeira Igreja Batista, pelos 122 anos de existência. E eu gostaria de encerrar a live de hoje, a nossa terceira e última live, lendo o artigo editorial do Boletim deste mês de fevereiro de 2022, da autoria do pastor jubilado José Infante Júnior. Chegamos aos 122 anos. É isso aí. Chegamos aos 122 anos. E como vai indo a igreja atualmente? Pela misericórdia, graça e bondade, a igreja permanece aguardando juntos a segunda vinda de Cristo, dando e se dando a obra de Jesus. O bom número de leitores conhece a história da igreja, anualmente citada, escrita e lida. Mesmo assim, no epílogo destas linhas, lembrarei o Gênesis da mesma. Assim sendo, em poucas palavras, como pastor jubilado e membro, foco a atualidade da igreja. O ministério atual. Sob a liderança pujante do pastor Vitor Ferreira e Silva, a igreja, para a glória de Deus, mantém a visão iluminada e entusiasticamente implantada pelo pastor Gerson Rocha. Missões é assunto do céu. Atualmente, a igreja ampliou as suas tendas com novos ministérios, porém continua desafiando vidas às missões indígenas. Pois como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados? O ministério atual, que também ama missões, conta com 62 trabalhos missionários, com grande perspectiva de chegarmos a 69 ou mais. Aleluia! Há também vários trabalhos a partir da sede. Não somos uma igreja perfeita, mas temos sido alvo das ricas misericórdias do varão perfeito. Preservando os marcos. É uma igreja que milita em prol da preservação dos antigos limites que fizeram os nossos pais. Provérbios 22, 28. Em tempos de grande esfriamento, Mateus 24, 12, onde fundamentos são removidos do arraial cristão, nossa grei, assim como outras, preserva os marcos pelo compromisso com Deus e com o passado, sabendo que, se forem destruídos os mesmos, Salmo 11, versículo 3, cessará a visão missionária. Emudecerá o sonido sobre a parúcia e a santificação. A música solene de Deus será escanteada. A reverência será extinta e, sendo assim, o caminho estará aberto à religiosidade. Sim, preservação de limites é proeza de Deus às igrejas fiéis que não se dobraram ao pós-modernismo. Não mudaram, pois Deus e sua palavra são imutáveis. Desafiando sempre. Como todas as igrejas fiéis, muitos ventos contrários aconteceram nestes 122 anos. A igreja aprendeu a vencê-los na força do alto, estimulada por pregações bíblicas, embocando a trombeta e desafiando a grei à santidade, piedade, fidelidade, dar e dar-se, comunhão, consolo em tempos aflitivos e, em especial, o ide o preparo para encontrar Jesus nos ares. Maranata. A Bíblia Sagrada. Não posso concluir sem lembrar, rapidamente, o milagre do nascimento da igreja em Conquista. O fazendeiro Tertuliano Guzmão foi presenteado com um exemplar das Escrituras, impresso em 1884. Foi convertido lendo-a. De imediato, reuniu familiares, parentes e amigos e os levou a Cristo. E numa singela casinha de adobe, nasceu a primeira Igreja Batista de Vitória da Conquista, 4 de fevereiro de 1900. Que proeza, Senhor! E assim, meus amados, chegamos aos 122, aguardando juntos um encontro com Jesus nos ares. Louvado seja Deus!
da autoria do pastor José Infante Júnior, pastor jubilado, membro da Primeira Igreja Batista Bíblica de Vitória da Conquista. Tudo começou com uma Bíblia. Parabéns, Primeira Igreja Batista Bíblica de Vitória da Conquista. Deus o abençoe. E que essas 3 lives em que nós fizemos essa viagem pela história da igreja, tenha sido uma história que tenha abençoado, encorajado você a permanecer firme. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4, versículo 7. Deus o abençoe.